ouvir a voz do Salvador. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. No capítulo 4. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos todinho? Quem já leu? Levanta a mão. Maravilha, hein? Quem não leu? Vai ter que ler hoje, senão não almoça. 28 capítulos só. Ó, que estiver servindo, leu, cara assim, li, serve. Li até o 10, vai comer, mas sem carne. Vai ser desse jeito. Irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro muito importante para nós, porque é o livro da nossa história. Conta a história da Igreja Presbiteriana Gileade. Conta a história de toda a Igreja do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Novo Testamento não tem outro livro de história, só o livro de Atos dos Apóstolos. E é um livro que conta a história da Igreja, a nossa história. E é um livro muito interessante, porque ele não termina. Quando você está lendo e chega no capítulo 28, a sensação é de que o livro não acabou. Todo livro tem começo, meio e fim, não é verdade? Atos dos Apóstolos não tem fim. Ainda não. Porque Atos dos Apóstolos é a nossa história. Nossa história já acabou? Então, Atos dos Apóstolos conta a nossa história que ainda não acabou. Atos dos Apóstolos narra quando a igreja nasceu. O parto da igreja está descrita em Atos capítulo 2. Quando o Senhor Jesus estava se despedindo dos apóstolos, dos discípulos dele, ele diz assim: olha, vocês fiquem agora em Jerusalém, porque o Pai vai cumprir a promessa. Então vocês fiquem em Jerusalém até que o Pai cumpra a promessa que Ele fez. Vocês vão ser revestidos de poder. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Fiquem aí em Jerusalém, esperem isso. E eles ficaram. Até que a igreja nasce. O Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja. E a partir dali a igreja nunca mais vai ter medo, vai ser tímida. Antes disso acontecer, os discípulos estavam sempre com medo. Pedro era um homem rude, um homem, de certa forma, até disposto à violência, se necessário fosse, mas no que diz respeito a ser ousado no nome de Jesus, ele era muito fraco e medroso. Os demais apóstolos a mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo de Deus revestiu a igreja, esses homens ficaram agora ousados. Se você quiser definir Atos dos Apóstolos numa só palavra, você pode definir como ousadia, porque o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia. Nos dá o que mesmo? Ousadia, coragem, intrepidez para falar sobre a palavra de Deus. A igreja então passa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem uma missão: pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito simples, e é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Por isso que o pastor Aloysio diz, e leu e nos ensinou logo no início, que embora nós fôssemos compartilhar as bênçãos e os milagres de Deus,
nós não devíamos esquecer quem é o responsável, porque senão a gente fica muito maravilhado com o sinal e esquece aquele que faz o sinal. É como se você desse um brinquedinho assim para essa criança no aniversário, e ela vai fazer comidinha ali. Eu acho que deveria fazer comidinha de barro ali, ficaria muito mais interessante. Sujaria com as panelinhas, tudo ali. Eu vou ensinar para ela depois como é que faz esse negócio. Nós vamos fazer um barrinho ali, vamos fazer um bolinho para ela. Mas aí dá o presente para a criança no aniversário dela, e ela fica brincando com as panelinhas, aprendendo uma coisa. É com vocês mesmo que eu estou falando, é muito legal, não é? E aí, fala assim, quem deu? Ela fala assim, uai, papai. Se ela for mineirinha, ela fala assim, uai, papai. Uai, não sei quem deu não. Ela ficou tão empolgada com o brinquedo que esqueceu quem deu o presente. Não sei se foi o titio José, se foi a tia Luísa, não sei. Deus é um Deus maravilhoso e nos dá muitos presentes, mas nós não podemos esquecer quem é que deu o presente. Amém? Não podemos esquecer. E Atos dos Apóstolos então conta a nossa história, fala de Deus. Eu queria ler com vocês aqui um pedacinho da Bíblia que mostra o que nós, a igreja, crê. Qual que é o modelo que nós temos de igreja? Essa aqui, não é verdade? O modelo que nós temos de igreja não é uma instituição religiosa, é a igreja da Bíblia. As instituições religiosas são uma bênção de Deus, nós amamos a nossa. Mas o modelo que nós temos e devemos seguir, todas as instituições religiosas devem seguir, está na palavra de Deus. Então a pergunta é, bom, se esse livro é a nossa história, o que a gente cria lá no início? Vamos ver se a gente continua criando hoje? Veja bem, Pedro e João, eles resolveram ir para um momento de oração, e chegando lá tinha um homem paralítico, e ele então, no poder do Espírito Santo, aquele homem que era tão medroso, tímido, agora ousado, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele homem que estava na porta de um templo que chamava Formosa, ele olha e diz assim, olha para nós. O cara diz assim, opa, vai ter uma esmolinha boa aqui. Olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Pegou na mão daquele homem, né? Pedro, que ousadia é essa? O que aconteceu agora? O Espírito Santo de Deus mostrando para a igreja desde o início que Ele está presente com sinais, prodígios e maravilhas. E aí esses homens são chamados não porque eles fizeram uma cura, mas porque eles pregavam uma mensagem que incomodava todo mundo. O que eles pregavam, que nós pregamos até hoje? Que Jesus é o Cristo, que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Só isso. Quem dá conta de pregar esse negócio? Levanta a mão. Ué, só isso, gente? Então por que você foi chamado, você acha? Quem dá conta de falar isso? Levanta a mão. Então diz assim, Jesus é o Cristo. Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Ele ressuscitou. E um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Quem crê nisso? Levanta a mão. Ah, então nós estamos no lugar certo, é isso mesmo. Essa é a igreja, diga igreja. E Atos dos Apóstolos é a nossa história. É a história, mas simples para você. Tá bom. Atos dos Apóstolos conta a nossa a história da igreja. E aí quando Pedro e João então curaram aquele homem e começaram a pregar, aí chamaram ele. Olha, em nome de quem você está fazendo isso? Ele falou assim, em nome de Jesus, que é o Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, que foi crucificado, mas que ressuscitou no terceiro dia, e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Eles falaram assim, ele ressuscitou.
Aí os saduceus falaram assim: nós precisamos dar um jeito de calar esses homens, porque os saduceus não criam na ressurreição. E essa mensagem, Jesus ressuscitou, incomodava meio mundo, e por causa disso eles começaram a sofrer muito. A igreja, quando prega esse evangelho é o poder de Deus. Jesus ressuscitou. E aí eles foram chamados, deram lá uma surra neles, e ao invés de eles ficarem, você crente, está vendo? Eles só apanham. Não. Eles saíram assim: que maravilha. Agora ficou doido, eles ficam doidos. Nós batemos neles, e eles saíram dizendo assim: que maravilha, irmão, poder apanhar no nome de Jesus, por causa da fé em Jesus. Que privilégio nosso, sofrer um pouquinho por causa de Jesus. Não tem jeito de mexer com esse povo. Se sofre, glorifica e ora mais. Se recebe uma bênção, glorifica e ora mais. Como é que lida com esse povo? Esse povo, o povo de Deus, não é? Passa lutas e busca a Deus. Tem uma bênção, busca a Deus, canta louvores ao Senhor. Essa é a igreja. Atos dos Apóstolos, a história da igreja. E aí chamaram, deram essa surra neles, e aí eles saíram. Quando eles saíram, eles procuraram os outros irmãos, porque é no meio dos irmãos que a gente encontra força, não é assim? Foi o que eu ouvi aqui. Então aqui eu estou lendo a história da igreja presbiteriana de Gileade, que vocês me contaram, porque está escrito aqui. Eles saíram e procuraram os irmãos para confortar os irmãos, e parece que era isso que vocês estavam compartilhando aqui. E aí então eles chegaram para confortar os irmãos, e aí o pessoal fez uma oração. E eu falei tudo isso para te dizer qual a oração que eles fizeram aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Quantas horas aí, pastor? O negócio aqui vai longe, hein? Uns 10 minutos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos de onde? Uma vez soltos da prisão, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, o que eles contaram? Olha, o pessoal lá bateu em nós, falou que não pode falar que Jesus ressuscitou, e tal, e tal, e tal. São os religiosos, falaram isso para nós. Os irmãos ouviram e pensaram: bom, então agora nós vamos orar. Veja só, ouvindo isto, unânimes. O que é unânimes mesmo? Todo mundo junto, unânimes. Eles fizeram uma oração, e Deus, da sua graça e misericórdia, permite que a gente tenha a oração escrita aqui, ó. Fizeram uma oração, 2 pontos. E na oração desse povo nós vamos aprender. Eu já comi um punhado de mosquito em acampamento, gente. É uma delícia. No acampamento. Já comi borrachudo, essas borboletinhas pequenas. Tem umas que são mais amargas do que as outras. Mas aí então a igreja orou, e a oração está aqui. Pela oração da igreja, dá para saber o que a igreja cria. Você quer saber o que a igreja lá atrás cria? Quer ou não quer? Porque você faz parte da igreja. E Atos dos Apóstolos é a história da igreja, a nossa história. Vamos ver o que eles acreditavam. Vê se você acredita nisso, olha. Aí eles oraram, versículo 24. Vamos ver qual que é a oração que eles fizeram, porque através da oração a gente vai ver o que eles acreditavam. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esta igreja cria que Deus é o quê? Mais alto. Deus é soberano. Deus é soberano. A nossa igreja lá, a nossa história,
creia que Deus é soberano. Você crê nisso? Amém. Mas o que é isso? O que é ser soberano? Criador de todos. Deus soberano é o Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos e sobre toda situação. Você crê nisso? Amém. Mas e quando acontece uma luta na sua vida? Você crê que Deus é soberano? Ou pegou Deus de surpresa e Deus disse assim: não! Será que Deus alguma vez já fez assim? Nossa, não contava com isso. Será? Deus já errou alguma vez? Mas você que já passou luta e tribulação, será que Deus não se distraiu? Deus se distraiu e por isso aconteceu isso? Ou Deus é soberano e tinha todo o controle da situação? O que você acha? Deus tinha todo e tem todo o controle sobre a situação. Você crê nisso? Você crê que Deus conhece você pelo nome? Você tem consciência que Deus sabe da luta que você está passando? E mesmo que você pense que está sozinho na parada, Ele está junto com você. Você crê nisso? Mas de vez em quando você diz assim: ah, Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso? Você fala isso ou não fala? De vez em quando a gente fala ou não fala? Mas não é que a gente não crê que Deus é soberano, é porque nós somos fraquinhos, não é? E a gente fala assim: puxa, mas se Deus me ama tanto, por que isso aconteceu? Mas é porque nós somos fracos. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus é soberano. Diga soberano. A segunda coisa que a igreja cria e que nós também cremos, que Deus criou, Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quem crê nisso? Que Deus criou, que Deus fez? Mas não foi o acaso que fez isso tudo, não. Você crê que Deus criou o lambari? Você crê que Deus, aqui está dizendo que Deus criou tudo que neles há. Você crê que Deus criou a água viva, que é um serzinho lá no mar e que queima? Você crê que Deus criou o pardal? Tem pardal aqui? É uma praga, né? Tem em todo lugar. Mas essa praguinha, quem é que criou esse passarinho? Papai do céu. Quem que criou todas as coisas? Quem criou o céu? Quem criou a terra e tudo que neles há? Mas é assim que quem não é da igreja crê? Não, eles estão tentando. Uma hora eles vão descobrir. Nada. Porque tudo foi feito por Deus. Como que Deus fez? Não sei. Aqui não está dizendo como que Ele fez, está dizendo que Ele fez. A ciência que estude e descubra como que Ele fez, que é a função dela. Nós só entramos com a fé. A gente sabe quem é que fez. Como fez? Ah, não sei, meu filho. Vai estudar e descobrir. Você vai estudar e descobrir como é que aconteceu isso aí. Mas que Deus fez, fez. A igreja cria então o Deus Criador. Diga assim: Deus soberano, Deus Criador. E uma terceira coisa que a igreja em Atos cria e que nós também cremos, porque é a nossa história. Na oração a gente percebe isso que a igreja fez. Ela disse: o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o Senhor é um Deus Criador. E aí eles concluíram dizendo assim: e o Senhor já disse isso por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. E aí eles leram aqui o Salmo de número 2, versículo 1 e 2. Lembraram o Salmo. Então significa que a igreja cria no Deus da palavra. Diga assim: Deus soberano, Deus criador e o Deus da palavra. Por isso que nós carregamos a Bíblia.
e lemos a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela revela quem é Deus. E quando nós aprendemos isso, aprendemos com a nossa igreja lá no comecinho. A igreja que na sua oração ensinou que cria no Deus soberano, no Deus criador e no Deus da palavra. Depois que eles fizeram aquela oração, ou terminando a oração, eles falaram assim: agora Deus, agora Senhor, dá-nos ousadia para pregar a sua palavra. E além de o Senhor dar ousadia para pregar a sua palavra, tenha misericórdia de nós e cura os doentes, liberta os oprimidos. Senhor, dá a nós autoridade, intrepidez e derrama sobre nós as bênçãos do Senhor. Quando eles terminaram de orar, Deus deu um sinalzinho dizendo assim: eu ouvi. Qual foi o sinal que Deus deu? Tremeu o lugar onde eles estavam. Presta atenção agora. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de história e um livro de experiências, não é um livro de doutrina. Qual que é a diferença? A diferença é que se fosse um livro de doutrina, toda vez que a gente acabasse de fazer uma reunião de oração abençoada, o lugar ia tremer. Alguma vez você já participou de uma reunião de oração que a terra tremeu depois? Não tem problema não, Deus ouviu assim mesmo. Mas se tremer, segura para não cair, pode acontecer. O que a Bíblia está querendo dizer é que o livro de Atos é um livro de experiências, como as nossas que nós continuamos a ter. Não significa que é um livro de doutrina, senão toda conversão vai ter que se dar como foi a de Paulo. Todas as experiências da igreja, lá na nossa igreja no início, elas terão que ser as mesmas hoje. Não significa isso, porque a história não acabou. Podemos ter até experiências semelhantes, não tem problema também, mas não significa que nós vamos ter as mesmas experiências dos nossos irmãos do passado. Elas podem acontecer novamente, será uma alegria para nós, não tem problema, mas nós estamos continuando a nossa história. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro da história da igreja, da nossa história, um livro de experiências para nos motivar. E através dessa oração da igreja lá no início, nós aprendemos o que nós de fato cremos. Deus é soberano, Deus é criador, e Ele é o Deus da palavra. E aí eles terminaram dizendo: Senhor, dá a nós agora ousadia para falar isso para as pessoas, que Jesus é o Cristo, que Ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que um dia Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso é igreja. Tem muitas outras coisas que envolvem a igreja, mas isso é o mais importante. As outras coisas a gente faz se der tempo. As outras coisas são importantes, mas são menos importantes. A construção do templo, a construção da obra social, tudo muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é cumprir o propósito. E essas outras coisas o Senhor vai nos dar para abençoar outras pessoas, mas não é o mais importante. É assim que a igreja crê? Mais importante do que coisa são as pessoas. E as pessoas precisam entender que Jesus é o Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar, e que ressuscitou o terceiro dia, e que um dia Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O que nós vamos fazer até lá? Nós vamos pedir a Deus, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra, e dá-nos bênçãos para que nós alcancemos outras pessoas. Igreja é assim. Parabéns pela história de vocês. A história de vocês é muito bonita, porque é a mesma história da igreja de Jesus. Onde quer que essa igreja estiver, seja qual for a denominação que está abraçando a igreja ela é una, ela é católica, ela é apostólica, ela é uma só, ela é universal, e ela é fundada na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Amém? Fique em pé se você puder. Vem cá, vem. Minha namorada. Dia 8 de janeiro, vamos completar 30 anos de casados. Deus tem sido misericordioso comigo, hein? Amém. Gislaine, companheira, amiga. Uma bênção. Nós nos amamos e Deus tem sido muito bom conosco. A Gislaine é minha pastora. Quando ela fala, eu procuro não discutir. Ela sempre tem razão. Esses 30 anos, quando eu pensei que eu tinha razão, eu estava enganado. Vou pedir a Gislaine que ore por nós, tá bom? Senhor, te louvamos, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa mente. Te louvamos porque o Senhor é Deus soberano e tem cuidado de nós, tem zelado pela nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, por cada experiência que ouvimos aqui. Te louvamos porque o Senhor continua atuando no meio da tua igreja, Pai. Glorificamos o teu nome pelo amor do Senhor que nos envolve, que um dia nos alcançou, Pai. E que agora possamos ser bênçãos, ó Deus, na vida de outras pessoas também. E assim, cada dia, glorificarmos mais o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esse local maravilhoso, ó Pai. Por cada irmão que nos recebe. Louvamos o teu nome por isso também. Fique conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Alguém trouxe alguma blusa para mim, por favor? Pode sentar. Irmãos, deixa eu avisar aqui um pouquinho, ó, esse aqui é um presentinho para vocês, velho. É um alimento com sabores da região, com coisinhas da região. Eu duvido vocês acertarem quem deu. E eu duvido vocês acertarem o que é. Então, recebe um carinho da igreja, na verdade é um carinho da Paizinha, né, do Sabor da Amazônia, mas é um carinho da igreja com você, Cristiane. Se você quiser, pode compartilhar com mais alguém.